tudo bom? Estamos aqui na nossa segunda aula sobre o teatro de sombras. Na aula passada a gente viu que... Espera, você não viu a aula passada? Não tem problema, o link dela vai estar aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá e volta aqui, beleza? Antes da gente contar o que aconteceu na aula passada, que tal a gente fazer aquele nosso aquecimento? Pode ser? Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, fiquem numa posição super confortável e ao som da música vão relaxando cada vez mais. Não vai dormir, hein? Vamos para o nosso aquecimento? Fechem os olhos, fiquem relaxados. Se tiver algum barulho aí perto, tente ir para um lugar mais calmo, onde nada pode te interferir, ok? Vamos fazer aquela nossa respiração? Vocês não precisam focar em mim, tanto que vocês estão de olhos fechados, então relaxem a cada respiração, ok? Respira, prende um pouquinho a respiração e solta devagar. Mais uma vez. Prende um pouquinho. Solta devagar. De novo. Última vez. Agora a gente vai imaginar aquele lugar, do jeito que a gente quiser. Pode ser o mesmo lugar da outra aula, ou você pode criar um novo lugar. O que tem nesse lugar? Árvores, prédios... montanhas, um violão gigante, tudo que você quiser
você pode ter nesse seu lugar. Lembrem-se que se vocês forem perdendo o foco, não tem o menor problema. Respira fundo e devagar você vai voltando a ter essa memória. Relaxa. E agora está começando a anoitecer nesse lugar. Como é que vão ficando essas imagens? Como é que essa árvore vai ficando? Como é que esse violão gigante vai ficando? E não precisa ter medo do escuro. Nada de ruim acontece nesse lugar que a gente está imaginando, beleza? Conforme vai anoitecendo, mais escuro vai ficando e a gente não consegue enxergar praticamente nada. Vocês conseguem ver alguma coisa nesse lugar? De repente vai vir um clarão de luz que vai ficar lá no fundo dessa paisagem. E com isso, só as silhuetas vão aparecer de cada objeto. Vocês lembram da aula passada o que era uma silhueta? Ou o que é uma sombra? Se vocês não lembram, não tem problema. Silhueta é como se fosse o contorno de um objeto, todo preenchido de cinza ou preto, como se fosse uma sombra. Então você vai imaginando essa silhueta de cada objeto nesse lugar escuro com um clarão no fundo. Como cada objeto está? Como a sua árvore está? O seu prédio? O seu violão gigante? O que você imaginou? Como é que fica nessa noite com um clarão no fundo?
Depois de um tempo vai amanhecendo nesse lugar. O sol tá voltando e você consegue visualizar de forma natural as coisas como se fosse dia. No seu tempo, conforme esse dia vai amanhecendo, vocês vão abrindo os olhos devagar, ok? Agora que a gente está com a nossa cabeça e imaginação preparadas, eu quero que vocês lembrem o que a gente fez na aula passada. Escrevam nos comentários. Para quem não lembra, a gente falou que tem diferentes tipos de luz, como por exemplo o sol, a lanterna, a lâmpada, vela, um monte de tipo de iluminação. E a gente descobriu também vários objetos que a gente tem perto que pode fazer uma cena. Então a gente juntou os dois e criou essa linda cena que vocês me mandaram. Como é que ficou na casa de vocês? Vocês me mandaram os vídeos dos seus experimentos, não mandaram? Eu tô vendo todos. Se vocês tiveram alguma dúvida ou dificuldade nesse processo de criação, não esquece de me mandar junto com o vídeo ou só um e-mail falando que teve dificuldade, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Outra coisa que a gente descobriu na aula passada foi a lenda chinesa do imperador Wu-Ti, que fala sobre trazer a vida a uma pessoa que não está mais entre nós. Vocês lembram disso? E se eu falar pra vocês que na verdade o Teatro de Sombras surgiu muito antes do ano de 121? Vocês acreditam? Muito antes de existir o Império Chinês, antes mesmo de existir qualquer civilização do modo moderno que a gente conhece. Vocês imaginam como o mundo era e como um teatro poderia ser feito naquela época? Tudo começou lá na pré-história, no período paleolítico ou na idade da Pedra Lascada, como alguns chamam. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás. É muito tempo. Os seres que viviam na Terra, que agora a gente chama de humanos, eles eram nômades. Então eles andavam de um lugar para o outro. Não tinham uma casa fixa. Eles sempre iam para onde tinha uma comida ou eles se sentiam confortáveis para ficar em um determinado tempo. Foi nessa época também que os primeiros objetos de caça foram produzidos. E eles eram feitos de madeira, de ossos e de pedras. Por isso que esse período também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Você deve estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver com o Teatro de Sombras? Espera um pouquinho que eu já vou chegar lá. Nessa época também a temperatura era muito baixa, ou seja, era muito frio. Muito. Nevava, tinha ventos muito fortes, as pessoas ficavam com muito frio. E por causa desse frio, as pessoas que antigamente existiam aqui na Terra, elas dormiam e se abrigavam em cavernas, que além de proteger elas do frio, também a abrigavam e protegiam dos animais gigantes que existiam aqui na Terra. E vocês sabem imaginar o que também foi descoberto nessa mesma época? Foi descoberto isso mesmo, o fogo. O fogo que antes o homem não tinha controle, agora ele conseguia produzir e fazer dele a vontade que queria. E essa descoberta do fogo mudou a vida dos nossos antepassados. O fogo, além de ajudar a esquentar os humanos que existiam, também serviu para mudar a alimentação deles, porque agora a carne poderia ser cozida e os vegetais também, fazendo assim uma nova alimentação para os seres. Desde que o homem é homem e seu antepassado é seu antepassado, a gente tem uma coisa em comum. A gente gosta de contar histórias e registrar o nosso cotidiano. Agora a gente geralmente usa uma câmera, ou às vezes escreve num papel, conversa com as pessoas, mas antigamente a gente não tinha nada disso. Antigamente mesmo, lá no tempo que os dinossauros ainda andavam pela Terra. Não se esquece disso. Então, como é que aqueles seres de antigamente se comunicavam e contavam as suas histórias? Como é que eles conseguiam falar como é que foi o dia deles? Como é que foi uma caçada? E também registravam aquilo que os seres místicos que eles acreditavam naquela época e davam força para eles. Como é que eles faziam isso? Alguém aí sabe? Uma das formas que a gente conhece que eles registravam essas informações eram pelos desenhos nas paredes, também conhecidos como arte rupestre. Nesses desenhos é possível ver algumas imagens que lembram a gente animais, lembram caçadas, os humanos, alguns desses deuses também que eles cultuavam na época. Então esse é um tipo de registro de histórias que a gente tem dos nossos antepassados.
Ok, mas e o Teatro de Sombras? Não é isso que a gente tá aqui pra ver? Tô chegando lá. É agora que as nossas sombras vão ganhar vida. Pensa-se que, na verdade, a origem do Teatro de Sombras vem dessa mesma época, desse muito tempo atrás. Muitos historiadores acreditam que, na verdade, o Teatro de Sombras surgiu nessa mesma época, de quando o homem usava o fogo. Porque enquanto ele cozinhava seus alimentos, ele contava suas histórias a partir de suas sombras. Foi assim que, além de cozinhar seus alimentos e se esquentar do frio, foi descoberta também um modo de contar as suas histórias. Vocês lembram da lenda chinesa que eu contei na aula passada? É mais ou menos o mesmo princípio. Com a luz e com a sombra, é possível trazer à vida o que a gente quiser e contar a história que a gente quiser. Usando a sombra do próprio corpo ou de alguns objetos de pedra, madeira e ossos que eles tinham ao redor, eles criavam as suas histórias, contando como foi as suas caçadas, como foi o dia, os sonhos que eles tinham para o futuro, porque naquela época também a gente não tinha o conhecimento da fala, então a gente não conseguia conversar. Então eram somente por imagens que a gente conseguia ter uma comunicação um com o outro. E esse teatro, que na época nem era chamado de teatro, eram só histórias com sombras, que deu vida às nossas sombras e ao nosso teatro de sombras. Hoje o foco da aula é contar as nossas histórias a partir do nosso corpo. Como é que as sombras que o nosso corpo produz podem contar uma história. Essa técnica de usar o nosso corpo para fazer sombras e contar histórias é muito utilizada hoje em dia também. Não foi só na época dos nossos antepassados, não. Um exemplo de grupo que utiliza as sombras do corpo para contar suas histórias é o Shadow Theater, da Hungria. Aqui no Brasil a gente não fica pra trás não, viu? A gente tem o grupo Eclipse lá de Porto Alegre que eles arrasam contando suas histórias a partir da sombra dos corpos. Vale a pena anotar esses nomes desses dois grupos e dar uma pesquisada depois do fim da aula, hein? Pra dar uma luz de como a gente pode fazer um teatro assim, eu vou passar uma cena que dá pra ver tanto da frente do palco, na visão do público, quanto na visão dos atores, como é feito um teatro de sombras. O uso de objetos também ajuda a gente bastante a criar essas ilusões, que nem o papelão que foi feito para ser as asas do avião nessa cena. Ver que a movimentação dos atores são bem rápidas e bem sincronizadas. É preciso de muito ensaio para a gente conseguir fazer um tipo de teatro assim. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Try everything. Try everything. Try everything.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre o teatro de sombras feito com corpo, eu vou propor para vocês criarem uma cena assim. Não precisa se preocupar, a gente está experimentando e descobrindo as coisas junto. Vocês podem utilizar o corpo inteiro, vocês podem utilizar a mão de vocês, os pés, as pernas, só a cabeça. Qualquer parte do corpo é bem-vinda para a gente criar uma cena. Se vocês quiserem também, pode até usar a ajuda de objetos para criar uma ilusão. O importante é a gente tentar se divertir e descobrir coisas novas.
Para conseguir fazer um teatro assim, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode ficar atrás da luz, meio que na posição da plateia para fazer as sombras, mas o método mais utilizado é quando a gente coloca um pano em cena, ficando assim, o pano, você e a luz. Se vocês não tiverem um pano ou um lençol branco aí na casa de vocês, não tem o menor problema. O importante é experimentar como cada sombra vem de cada luz e de cada movimento do nosso corpo. Lembre, o importante é a gente tentar. Conforme vocês forem experimentando essas sombras com seu corpo, lembrem de registrar os momentos que vocês mais gostarem e criarem uma cena. Vocês podem criar uma cena de uma peça que já exista, no mesmo esqueminha da aula passada, sendo uma cena inventada ou uma cena que já existe, de qualquer lugar. O importante é a gente tentar experimentar como as sombras vêm do nosso corpo. Espero vocês na próxima aula. E lembrem-se, nenhuma cena vai ser melhor ou pior que a outra. Não se compare com nenhuma das cenas que vão ser expostas, tá bom? O importante é a gente tentar e aprender junto. Faz o seu jeitinho que eu sei que vai ficar muito lindo. E junto com o vídeo da cena e das suas descobertas, manda por escrito também algumas dificuldades que vocês tiveram, algumas super descobertas que vocês tiveram, o que teve de diferente dos experimentos da aula passada para essa, tá bom? Não esquece de nada. Registra tudinho pro seu aprendizado, beleza? E outra coisa importante é vocês também verem os trabalhos dos seus amigos, que assim a gente vai crescendo junto. Eu posso aprender uma coisa com você e você pode aprender alguma coisa com seu amigo, tá bom? Tá todo mundo aprendendo aqui nessa aula. Então eu vejo você na próxima, hein? Até a próxima aula! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Hello, brother. Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong.
a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, it's been on the run. Heart still beating, but it's not working. It's like $1 million phone that you just can't ring. I reached out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, I can feel again. Yeah. Place everything that I broke till my feet went numb. Praying like a fool, just shy of a gun. Heart still beating, but it's not working. It's like 100,000 voices that just can't sing. I reached out trying to love, but I feel nothing. Oh, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, since you know me, I wasn't lonely soul, but that's the only. A little wiser now from what you showed me. Hey, I feel again, feel again. It's been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, it's been on the run. Heart still beating, but it's not working. It's like $1 million phone that you just can't ring. I reached out trying to love, but I feel nothing.